Meus queridos irmãos, eu convido você para abrir a sua Bíblia em Gálatas. Nós vamos estar pregando aí três ou quatro mensagens sequenciais, com base aí em Gálatas. E eu quero dizer para os irmãos que estas mensagens que eu vou estar pregando aqui é despertamento e de um livro que eu li o ano passado, de André Murray, que é A Mente de Cristo. Então, muitas citações, muitas colocações que eu vou colocar aqui, eu não vou estar referindo sempre, porque todas são citações, são colocações desse autor, André Murray. Espírito de Cristo é o título, não é Mente de Cristo, é Espírito de Cristo, o nome do livro que me direcionou, que trouxe muito ensinamento para mim, a respeito do viver do Espírito, do andar no Espírito, de uma consciência movida pelo Espírito. Então nós vamos estar falando nesse tema. Então hoje nós vamos estar falando sobre o andar no Espírito e o viver no Espírito. Então vamos ler primeiramente capítulo 5 de Gálatas, verso 16, que nos diz assim a palavra do Senhor: digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Agora versículo 24 e versículo 25. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Senhor Deus, nosso Pai bendito, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus, por esta palavra preciosa que lemos nesse instante, e pedir, Senhor, que o teu Santo Espírito esteja nos orientando nestas mensagens, Pai, que foram tão importantes, que falaram tanto ao meu coração enquanto estava lendo aquele livro. E também, Pai, esta mensagem, esta palavra, esses ensinamentos que vamos transmitir aqui, venha trazer edificação para a tua igreja, venha trazer despertamento, venha trazer compreensão, Senhor Deus, dessa luta, dessa batalha que nós vivemos, meu Pai, entre a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa e o propósito do Senhor através do teu Santo Espírito. Assim eu oro ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Estas palavras, meus irmãos, sugerem claramente a nós a diferença entre a vida cristã carnal e espiritual. Na primeira, o cristão ele pode se contentar em viver no Espírito, porque diz, se vivemos no Espírito. Então, o cristão pode se contentar somente com essa primeira parte, se vivemos no Espírito, no sentido de que ele possui o Espírito em virtude de sua salvação. Você é essa pessoa. Você vive no Espírito porque você recebeu o Espírito. Ele está satisfeito muitas vezes, ou você pode estar satisfeito muitas vezes, com o fato de conhecer que possui a vida nova, mas não anda no Espírito. Então todo crente vive no Espírito, porque ele recebeu o Espírito, ele recebeu uma vida nova. Eu me refiro ao crente que tem vida nova. Quando nós nos referimos a um crente na nossa concepção cristã de igreja, nós entendemos que estamos falando de uma pessoa que nasceu de novo, de uma nova criatura, que recebeu o Espírito Santo. Agora, o que é um seguidor espiritual, ao contrário, não está contente, a menos que todo o seu andar e falar estejam no poder do Espírito. Então ele vive no Espírito, mas ele não deseja somente viver no Espírito.
ou seja, somente desfrutar da salvação, somente desfrutar da certeza de que agora ele tem o Espírito, ele quer andar no Espírito, ele anda no Espírito e assim não satisfaz a cobiça ou as cobiças da carne, porque ele é cheio do Espírito. Então viver no Espírito é receber o Espírito, andar no Espírito é ser cheio do Espírito. E ser cheio do Espírito significa não andar cobiçando, não andar satisfazendo as necessidades, as vontades da carne. Porque o centro, o foco da mensagem de Paulo aqui, nós vamos ver no desenrolar dessa mensagem, é o fato de que a carne já foi crucificada, está morta, está na cruz, pregada. Então, quando o cristão luta para andar dignamente com Deus e ser agradável a Ele em tudo, preste atenção nisso. Quando o cristão, ele luta para agradar a Deus, para em todas as suas atitudes, ele agradar, ele exaltar, ele glorificar a Deus, frequentemente, esse cristão, ele é perturbado profundamente pelo poder do pecado, ainda evidente, e busca a causa pela qual ele tão frequentemente falha em vencê-lo. Por que que eu não estou vencendo? Por que que eu já fui salvo? Por que que eu sou um eleito? Mas eu ainda estou nesta luta. O cristão que busca constantemente andar no Espírito, automaticamente ele vai ter uma lei, ele vai ter uma força contrária querendo desanimá-lo, querendo desencorajá-lo ou querendo simplesmente acomodá-lo na condição de viver no Espírito. Já tem um Espírito, já tem uma salvação, eu acho que é só esse o meu limite, mas Deus nos chama para muito mais, e nós não podemos ir muito além do simplesmente ter, que já é uma grande coisa, né? Uma grande bênção ter recebido a salvação, mas todo crente salvo em Cristo Jesus, ele deve desejar, ele deve almejar, ele deve buscar andar no Espírito. E aí, queridos irmãos e irmãs, que entra as lutas, que entra as batalhas e que alguns não compreendem. Puxa vida, pastor, quanto mais eu tenho me aproximado, eu tenho buscado viver uma vida santa, de repente está tudo maravilha, de repente começa a acontecer uma coisa aqui e ali. Você acha que o inimigo das nossas almas, ele vai estar satisfeito, tranquilo, se ele percebe que aquele filho de Deus está buscando uma vida realmente que agrada a Deus, que satisfaz a Deus? Vistes o meu servo Jó? Tu tem contemplado o quanto ele é fiel, o quanto ele é digno? E o que foi que o diabo respondeu? Me dá uma liberdadezinha para eu saber se ele é mesmo. Ele normalmente sente que é devido, né, o crente que está nessa busca e vem às lutas, ele pode sentir que essa dificuldade é devido à sua falta de fé, ou fidelidade, sua fraqueza natural, ou o poder de Satanás. Então, você tem que ter a percepção, puxa, o que está acontecendo? Isso é falta de fé? É minha fidelidade? É uma fraqueza? Ou eu estou sob ataque de Satanás? Então você não pode estar agora atribuindo tudo numa direção só. Nós sabemos que nós somos atacados, nós podemos estar num ambiente onde nós estamos sob ataque de Satanás, seja um momento de ira, um momento de discussão, ou um momento de glória, ou um momento de exaltação, ou um momento que você julga está vivendo o melhor momento da sua vida, você pode realmente estar ali num ambiente minado, e a sua carne ela pode ali, né, naquela ânsia talvez até de agradar a Deus, até de se esforçar, você pode estar fazendo exatamente o contrário, porque nós vamos ver aqui, meus irmãos, que até mesmo o determinado esforço nosso para agradar a Deus, nós temos que estar atentos se realmente esse esforço, ele está sendo dirigido pelo Espírito Santo,
se não está por trás uma vaidade, se não está por trás aquele desejo de mostrar que é melhor, de conquista, aquela vaidade humana. A nossa carne, ela é realmente terrível, por isso que ela já foi. Nós não devemos nunca pensar na possibilidade de, eu vou crucificar. Não, se ela não já foi, ela vai estar sempre em evidência. Se a nossa carne, se você viver como Cristo, como crente, eu e você, naquela expectativa de crucificar a carne, não vai dar certo. Agora, nós temos que viver sempre naquela convicção, ela já foi, então ela não pode reinar, ela não pode dominar mais. Mas ele não consegue descansar nestas conclusões, ele não se dá por satisfeito. Ou seja, o crente não deve se dar por satisfeito. Essa situação que eu estou vivendo deve ser falta de fé, fidelidade, o poder de Satanás, eu vou me manter aqui mesmo, acho que eu já cheguei onde eu deveria chegar. Muitos acabam parando nas campinas, mas não é nas campinas, não é nas partes baixas que o crente deve ficar. Suba para os montes. Suba para os montes. Então nós temos que estar realmente nos montes, porque dos montes nós temos uma visão plena, nós temos uma visão mais ampla da situação. Então, querido, seria melhor prosseguir na descoberta da razão mais profunda pela qual todas essas coisas, das quais Cristo assegurou-nos libertação, ainda pode vencer-nos. Nós estamos seguros, nós estamos certos de que, uma vez salvo em Cristo Jesus, nenhuma condenação mais há. Mas podemos sermos vencidos nas nossas buscas de melhor servir a Deus. Nós podemos nos sentir vencidos. E sempre a nossa carne e o inimigo vai lutar para nos derrotar nessa visão, nesse caminho de buscar uma vida santa e agradável, de viver no Espírito. Então, um dos maiores, profundos segredos da vida cristã é o conhecimento de que o poder de que detém a liderança do Espírito é a nossa própria carne. O poder que detém a liderança do Espírito nas nossas vidas chama-se nossa própria carne. Nossa própria natureza humana, carnal, porque ela gosta de conforto, ela gosta de proteção, ela gosta de bem-estar. Então nós devemos ter muito cuidado, para que não venhamos assim, ter esse cuidado exacerbado com a nossa carne. Aquele que sabe o que é a carne, e como ela opera, e como se deve lidar com ela, será vencedor. E meus irmãos, ou meu irmão e minha irmã, não dá para viver no Espírito e andar no Espírito, sem nós termos um profundo discernimento de quem nós somos. Quem eu sou? A minha carne merece mesmo o sofrimento? A minha natureza carnal merece mesmo a cruz? Porque tem muitas pessoas, com aquele cuidadozinho exacerbado de si mesmo. Até Pedro teve esse cuidado com ele. Não, Senhor, longe de ti. E nós sabemos que o nosso Senhor realmente não merecia ter a sua carne crucificada na cruz, porque a sua carne, a sua natureza nunca pecou. Mas ali estava a representação, Jesus estava ali se entregando por essa natureza pecaminosa. A nossa carne merece a cruz. Ela foi amaldiçoada. Sabemos que foi por causa da ignorância deste fato que os Gálatas falharam miseravelmente. Foi isto que os levou a tentar aperfeiçoar na carne o que eles começaram no Espírito. Tentar aperfeiçoar a obra de Deus. Tentar engrandecer o reino de Deus na carne, aquilo que somente pelo Espírito pode se adquirir a perfeição. Capítulo 3, versos 3 de Gálatas, diz assim, aí a palavra do Senhor Deus. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Foi isto que os fez presa daqueles que queriam ostentar-se na carne, para que pudessem se gloriar na vossa carne. Gálatas 6, versículo 12 e 13. Eles não sabiam que incorrigivelmente corrupta era a carne. Eles não sabiam que nossa natureza é tão pecaminosa quando está cumprindo suas próprias cobiças, quando está ostentando-se na carne, como quando se entrega ao serviço de Deus
e tenta aperfeiçoar o que o Espírito começou. Então, para que você entenda, mesmo quando você está fazendo algo para Deus, algo que é espiritual, mas se algo que está sendo feito que é espiritual, a força motora da condução daquele ato espiritual for a sua carne, for a tentativa de aperfeiçoar, de fazer com perfeição, com qualidade aquilo que é espiritual, certamente não vai dar certo. Certamente você vai estar sendo carnal, porque não há como tratar de coisas espirituais, de coisas do Espírito que são perfeitas, que estão inteiramente santas por si mesmo, tentar aperfeiçoar, tentar moldar na sua visão carnal, achando que vai ser o melhor, na verdade você vai estragar. Então nós temos que ter esse discernimento, e isso não é fácil, porque nós temos os nossos próprios perfeccionismo humano, da nossa natureza, da nossa visão humana. E às vezes isso é uma decisão, é um planejamento, é algo espiritual. Eu estava agora conversando com o irmão Joaquim, tudo planejado para que começar o ministério aí de evangelismo discipulado, a partir do dia 14, começasse a fazer aí a abertura do trabalho, e fomentar a igreja nessa visão e tudo, e aí viu que realmente não era possível começar no dia 14, o irmão Joaquim ficou ali meio preocupado e tudo mais, ou seja, a nossa humanidade, não, mas seria o dia ideal, seria o momento, vem aí o feriado do carnaval, a gente ia fazer aqui programações, despertando a igreja para o evangelismo, para o discipulado, visando essa cultura discipuladora, mas não vai ter o feriado do carnaval, e agora, pastor, como que a gente vai fazer, que a gente queria fazer uma coisa sequencial, e aí, próximo domingo vai ser a abertura de missões mundiais, puxa vida, vai se chocar, nós queremos enfatizar na mente da igreja que nós devemos trabalhar forte a questão do evangelismo, do discipulado da igreja local, mas não podemos misturar agora com missões mundiais. E ali sentando a gente entendeu, irmãos, Deus está no comando, o Espírito Santo de Deus está mudando isso aqui. Vamos entender, não adianta a gente querer agora encontrar uma brecha, querer que aconteça porque o nosso perfeccionismo, ou o nosso projeto, o nosso plano é que fosse naquele dia. Então é muito importante, irmãos, que a gente tenha sensibilidade de não apressar as coisas, de deixar o Espírito. Nós temos que ser ágeis, é claro, nós temos que estar ali atentos, nós temos que estar planejando e tal, fazendo a nossa parte, mas muitas vezes o Espírito diz, olha, apartai-me esse aqui, esse não vai para essa viagem, esse não vai por este caminho. E muitas vezes a gente tem na nossa mente tão bem formatizado ali, não, esse é o caminho, não, esse é o melhor plano, esse é o melhor projeto, como que pode esse negócio não dar certo? Então, muitas vezes, nós queremos aperfeiçoar as coisas do Espírito com a nossa carne, com a nossa natureza. Então, queridos, por que os gálatas não estavam conscientes dessa possibilidade? Eram incapazes de detectar em suas paixões e cobiças. Foi isto que obteve vitória sobre eles, de modo que eles faziam o que não queriam fazer. Então, para eles, estava tudo certinho, estava tudo direito ali. Mas, na verdade, aquilo que havia começado no Espírito, estava agora terminando na carne. E a gente tem um engano, de sempre quando a gente usa a expressão carne, a gente sempre vem à mente aquela questão daquele pecado, dos pecados da carne, A carne aqui não era prostituição, não era adultério, não é essas questões. A carne aqui era aquela questão da vaidade, ligado à religiosidade mesmo, querendo aperfeiçoar as coisas, querendo fazer as coisas somente de modo religioso, tradicional, Nós sabemos ali que havia uma grande influência ali do judaísmo, ou seja, o espírito conservador, olha que maravilha, o espírito conservador judaico estava dentro da igreja ali, querendo fazer do seu jeito, do seu modo, talvez até, olha, o sacrifício é tão interessante, fazer desse jeito aqui, não pode mexer isso do canto, porque foi colocado há tantos anos no canto e tal. Então essas questões, irmãos, que são meramente humanas, e às vezes o Espírito, ele está sendo privado em nossas vidas, da liberdade de fazer como ele quer, de fazer do seu modo, do seu jeito. Então, queridos,
eles não sabiam que esses esforços apenas aprimoravam a sua própria vontade. Se eles tivessem o cuidado que qualquer influência no serviço de Deus, ela permaneceria forte para o serviço do pecado. Ou seja, qualquer influência ou qualquer ação meramente nossa, o que vai fortalecer é o serviço e a ação do pecado. E que o único modo de torná-la, a nossa carne, ineficaz para fazer o mal, seria torná-la ineficaz em sua tentativa de fazer o bem. A única coisa que pode realmente tornar a nossa carne ineficaz, no sentido de fazer o mal, é torná-la também ineficaz, no sentido de fazer o bem. Por quê? Porque a Bíblia diz que em nós não habita bem algum. Que mesmo querendo fazer o bem, nossa carne, nossa natureza não é capaz de fazer, e por isso acaba fazendo mal. Então não alimente da possibilidade de que a sua carne, de que a nossa natureza carnal é capaz de fazer o bem. Não. Se há algum bem que você faz, não é pela natureza carnal. Porque a nossa natureza carnal, meus irmãos, a nossa carne, ela só foi digna de uma coisa, da cruz, da crucificação. Então é a fim de revelar a verdade de Deus concernente à carne, tanto em seu serviço a Deus quanto ao pecado, que esta epístola de Paulo aos Gálatas foi escrita. Paulo queria ensiná-los que apenas o Espírito é o poder da vida cristã, e que este poder não pode ser eficaz a menos que a carne seja totalmente negada e posta de lado. Ou seja, não há como agradar a Deus enquanto a nossa carne estiver em evidência. Ao responder à pergunta de como pode ser isto, ele dá a maravilhosa resposta, que é um dos pensamentos centrais da revelação de Deus. Ele vai dizer: a crucificação e a morte de Cristo revelam não somente a expiação pelos pecados, mas também o poder que liberta do domínio do pecado que está radicado na carne. Quando Paulo, no meio de seu ensino sobre o andar no Espírito, nos diz, no versículo 24 do capítulo 5, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência, ele está apontando o único caminho pelo qual o livramento da carne é obtido. Entender estas palavras, crucificar a carne e experimentá-las é o segredo do andar, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, eu só vou entender profundamente o segredo, o mistério do andar do Espírito quando eu entender que a minha carne já foi crucificada com Cristo. Que cada um anseia andar pelo Espírito, ou anseia andar pelo Espírito, busque captar o significado delas. Nas Escrituras, a carne significa toda a nossa natureza humana, em sua presente condição, sob o poder do pecado. Então, carne significa toda a nossa natureza humana, sob o poder do pecado. Isto inclui todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, para os tricótomos. Após a queda, Deus disse do homem, ele é carnal, conforme Gênesis 6, versículo 3. Todos os seus poderes, intelecto, emoções e vontade da carne, da mente da carne, das paixões e cobiça da carne. Elas dizem, esses aspectos aí, esses poderes que envolvem a nossa carne, dizem que em nossa carne não habita bem algum. Ou seja, quando a Bíblia revela o que a carne produz, está claramente dizendo, na minha carne realmente não habita bem algum. A mente da carne está em inimizade contra Deus. Ou seja, se nós estamos andando conforme a nossa carne, conforme a nossa natureza, nós estamos ainda em inimizade contra Deus. Por isso que a Bíblia diz, que o homem carnal, o homem do mundo, ele é inimigo de Deus. Mas quando se refere ao homem espiritual, diz que agora nós não somos mais inimigos de Deus. Nós somos agora amigos de Deus. Foi revertido aquela situação. Então, sobre essa base, ele ensina que nada que seja da carne, nada que a mente ou a vontade da carne
pensa ou faz, não importa quão justo isto pareça ser, e nem quantos os homens possam se gloriar nisto. Nada disso pode ter qualquer valor à vista de Deus. Ou seja, nada de que, ou do que nós fazemos nas nossas atitudes carnais, movidos pela nossa carne, pode causar alguma impressão diante de Deus. Porque foi exatamente por conta da nossa natureza carnal, pecaminosa, que Jesus Cristo foi crucificado. E os que estão de Cristo também já tiveram a sua carne, a sua vida crucificada com Cristo. Isto nos adverte, queridos, que é o nosso maior perigo no andar cristão, ou seja, nessa busca de viver no Espírito e andar no Espírito, buscando uma vida cheia do Espírito Santo, a causa de nosso fracasso e fraqueza é o nosso confiar na carne, em sua sabedoria e em suas obras. E como nós somos tentados, irmãos, a partir do conhecimento, a partir das nossas habilidades, a confiar na carne. Eu posso fazer isso porque eu já fiz isso tantas vezes. Eu posso pregar aquela mensagem que eu já preguei, eu não estou preparado, mas eu já preguei aquela mensagem, eu vou pregar ela novamente. Pode até sair bem bonitinho ali, mas está na carne. Não vai agradar a Deus. Eu posso louvar, eu não estou bem, eu estou até em pecado, mas esse louvor os irmãos gostam. É lindo, os irmãos até glorificam. Vou apresentar mesmo assim, na carne. Estamos andando na carne. Então nós somos muito tentados, meus irmãos, a transmitir aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós já sabemos, aquilo que nós já dominamos, mas não estamos vivendo e andando no Espírito. E aí, quando nós não andamos no Espírito, meu irmão, pisou no dedão, não vai ter misericórdia, não vai ter graça, não vai ter perdão, não vai ter compaixão, porque está no Espírito, tem um Espírito. Entendemos que todos que são crentes, filhos de Deus, têm um Espírito. Mas quantos que têm um Espírito não age semelhante ou talvez às vezes pior do que quem não tem o Espírito? Porque tem que andar no Espírito, irmãos. Isto nos diz para ser agradável a Deus. Esta carne em sua vontade e esforços próprios deve ser inteiramente abandonada a fim de dar lugar para a vontade e obra do Espírito. O Espírito de Deus, o único caminho para ser liberto do poder da carne é crucificá-la. O único poder para ser liberto do poder da carne, das ações da carne, é matá-la. E não é com uma morte qualquer, não. Não é pela metade, não, é crucificá-la. Porque só vale a morte de um servo de Deus, só vale se for também na cruz. Se não for na cruz, não vale. Tem muitas pessoas que se privaram de alguns prazeres, que se privaram de algumas ações da carne, por uma decisão pessoal, por uma questão de segurança, por uma questão social, mas não foram crucificados na cruz. Porque quando é crucificado na cruz, é crucificado inteiramente, e não apenas algumas partes. E muitas vezes nós estamos matando com a nossa própria carne algumas partes dela. Algumas partes delas nós conseguimos matar, nós conseguimos domá-la, mas nem todas. Por isso que tem que estar cravadinha lá. Aqueles que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne. A tendência é falar do crucificar a carne como algo que deva acontecer, como falei no início. As Escrituras falam disto como algo que já foi feito. Já estou crucificado com Cristo. Eu não vou me crucificar, já foi. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais ao pecado como escravos, como diz Romanos, capítulo 6, versículo 6, estou crucificado com Cristo, logo, diz Paulo no capítulo 2 aí de Gálatas, versículo 19 e versículo 20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Irmãos, é o propósito e é o único caminho. É andar no Espírito. É fácil?
Se fosse fácil, todo mundo andava. Todos os crentes, todos que vivem no Espírito, que recebeu, andavam. E na nossa prática diária, nós sabemos que não é assim. E quando eu estou transmitindo esta verdade, eu não estou olhando para nenhum irmão especificamente. Eu estou olhando, sim, especificamente para mim. E gostaria que cada irmão olhasse para si mesmo e não pensasse no outro. Porque se você conseguir andar no Espírito, você preservará o outro. Porque vamos que você, se degladie entre si, tem uma situação, porque os dois estão na carne. Mas se um tiver no Espírito, e muitas vezes nós escutamos demandas de alguém que diz que está no Espírito, mas está mais carnal do que o outro. Porque a forma de tratar o outro, que segundo ele é o que está pisando no seu pé, é muito pior do que aquele que está pisando no pé dele. Então eu não posso, meus irmãos, ir para a palavra do Senhor, receber esses ensinamentos e ficar pensando na mudança do outro. Porque se eu for mudado pelo meu Espírito, ainda que o outro não mude, mas algo vai acontecer de diferente. Porque ele vai se sentir constrangido diante do poder do Espírito, que vai estar reinando em tua vida. Porque quando ele, que talvez seja o mais errado, entra em contrito ou em conflito com você, ele mesmo presencia quem é ele, quem é ela para estar me corrigindo, para estar falando, olha, eu só trisquei no dedo dele, ele já está pior do que eu. Então, meus irmãos, nós devemos realmente nos voltar para as Escrituras. O problema é que nós deixamos de lado as Escrituras. O problema é que o tempo nos permite nos tornarmos bem religiosos e bem conservadores até. Diga-se de passagem, irmãos, olha, entre conservador e liberal, progressista, se não andar no Espírito, não faz diferença nenhuma. Talvez o conservador, agora eu vou dizer, seja pior ainda. Talvez seja pior ainda, porque não tem graça, ele é rígido, ele é fechado. Enquanto que o progressista, ele é aberto, ele é tolerante. Está certo? Não estou dizendo que está certo, não. Mas qual a diferença que faz? Se o conservador não anda no Espírito, não ama a palavra, não ama o seu próximo. E é por isso que essa visão progressista, essa visão liberal, ela está tão em pauta hoje. O carismatismo está em pauta por conta de quê? Por conta de que aqueles que são ortodoxos, que são conservadores, que falam da letra, mas não andam no Espírito, meus irmãos. Então esse é o grande diferencial, que infelizmente tem inchado as nossas igrejas, como estava acontecendo com os gálatas, conservadores, e querendo trazer mais espírito conservadores, espírito tradicional. Mas não adianta, não é com esses panos que vocês querem enxertar aí que vai resolver. Então aqueles que são de Cristo crucificaram a carne. Este é um fato cumprido na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Através dela o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. O que Cristo fez pelo Espírito Eterno na cruz, Ele o fez não como um indivíduo, mas em nome da natureza humana, a qual, como sua cabeça, Ele tomou sobre si. Então Ele não fez para si aquele sacrifício. Ele não crucificou a carne por conta da sua carne, mas por conta da nossa carne. Cada pessoa que aceita Cristo recebe-o como crucificado, não apenas o mérito, mas o poder de sua crucificação. É muito fácil contemplar o Cristo crucificado e absolver-se da crucificação. E muitas vezes nós agimos assim, não é? Ele morreu para que eu não precisasse morrer, ele foi pregado na cruz. Opa, para aí. Não é bem assim. Tudo bem. Se alguém pregar você na cruz, não vai servir absolutamente de nada. Para salvar ninguém, para libertar ninguém, nem você mesmo. Mas Cristo foi crucificado na cruz, para que eu pudesse olhar e dizer, eu também estou crucificado. Ou seja, quando eu aceito a bênção da cruz, eu estou aceitando as dores da cruz. A crucificação da cruz também deve fazer parte. Então não apenas o mérito, mas o poder de sua crucificação, e é unido à identidade com Ele. Aqueles que são de Cristo Jesus, em virtude de terem aceitado o Cristo crucificado como sua vida, desistiram de sua carne na cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo.
tome cada dia a sua cruz, seja crucificado na cruz, porque quem quiser salvar a sua vida, quem não aceitar a visão da cruz, de achar que Cristo morreu na cruz, Ele sofreu para que eu não precisasse sofrer, olha, essas ideias, elas são muito voadoras, né? São ideias ou são teologismo da teologia da prosperidade. Essa ideia de Cristo na cruz para eu não precisar sofrer, Ele levou a minha dor, a minha doença para que eu não tivesse doença. Então, todas essas questões, existe apenas um fundo de verdade, mas não plenamente na visão espiritual. Porque isso é uma visão realmente de agradar, de abraçar todas as pessoas, de levar as pessoas realmente a sentirem ali segura no sentido de que não vai ter dor, não vai ter sofrimento, enfim, é uma visão que ela não é plenamente bíblica. Estou sendo bem moderado. Alguns ainda perguntam, o que quer dizer crucificaram a carne? Alguns se contentam com a verdade geral, de que a cruz tira a maldição que estava sobre a carne. Outros pensam que eles devem provocar dores e sofrimento para a carne, devem negá-la e mortificá-la. Outros pensam a respeito da influência moral que o pensamento da cruz comunicará. Em cada uma dessas visões há um elemento de verdade. Como há um elemento de verdade no sentido de que Cristo morreu para que eu não precisasse, tal. De fato, tudo ali estava sendo consumado a minha redenção, a minha salvação. Mas depende para onde está focado a minha visão. Se a minha visão estiver focada no homem carnal, então eu vou me deleitar somente no fato de que alguém morreu por mim, alguém foi crucificado por mim, então eu tenho que preservar, Deus me fez para ser feliz, e aquela ideia meramente humana, como se tudo o que Cristo fez, Cristo estivesse contemplando esse nosso viver terreno aqui. Ou seja, Cristo morreu lá na cruz para dar uma boa vida para os irmãos, para a igreja, para proteger das pestes, das pestilências, das situações. Essa ideia, meus irmãos, é uma ideia dos piores humanos que existe. Os bons humanos não pensam assim, mesmo não sendo cristãos. Eles entendem que realmente o sofrimento, a dor, faz parte da vida humana. Os grandes pensadores não pensavam assim. Os grandes filósofos nunca pensaram assim. Mesmo não sendo cristão, entendia que fazia parte, era situação mesmo ali da humanidade, devia passar por tudo aquilo. Mas se eles deverão se realizar em poder, devemos ir ao pensamento central. E qual é o pensamento central? Crucificar a carne. E crucificar a carne, meus irmãos, é entregá-la à maldição. A cruz e a maldição são inseparáveis. Veja o que diz primeiramente Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. Deuteronômio 21, versos 23, diz assim a palavra de Deus: o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite. Certamente o enterrarás no mesmo dia, porque o que for pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Agora versículo 13 de Gálatas, capítulo 3, que Paulo está exatamente citando aí o que Moisés aqui escreveu mediante a lei da maldição de quem fosse digno de ir para o madeiro. Diz assim, capítulo 3, verso 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito, lá em Deuteronômio, né? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quer dizer, nosso velho homem foi crucificado com ele. Fui crucificado com Cristo. É uma declaração muito séria. Cristo foi maldito ou amaldiçoado por nossos pecados. Então eu estava com Ele, para que eu possa estar hoje com Ele, eu devia, ou eu devo necessariamente ter estado já com Ele lá na cruz. Porque Deus nos amou antes da fundação do mundo. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus foi morto por mim antes da fundação do mundo. Mas a Bíblia não diz que o Cordeiro foi morto
sem a minha presença na cruz. Paulo disse que foi crucificado com Cristo. Significa, meus irmãos, que confesso que minha velha natureza, meu ego, merece a maldição e que não há nenhuma maneira de me desembaraçar dela, senão pela morte. O crente tem que ter consciência disso. E por isso não pode jamais ficar mimando ou com medo da própria morte física, uma vez que ela já aconteceu. Então, voluntariamente, eu a entrego à morte. Aceitei como minha vida o Cristo que veio para entregar-se sua carne à maldição da morte de cruz, que recebeu a sua nova vida somente por causa daquela morte e pela virtude dela. Então, eu recebi vida, você recebeu vida por conta de você já ter morrido com Cristo, lá na cruz do Calvário. Então eu entrego o meu velho homem, minha carne e ego, com sua vontade e obra, como algo pecaminoso e maldito à cruz. Então eu não posso hoje, como um homem que busca andar no Espírito, agora ficar ao mesmo tempo preocupado com as concupiscências da carne, com as minhas paixões, com o meu bem-estar, exacerbadamente preocupado com a minha segurança, com a minha... É difícil falar essas coisas, porque às vezes as pessoas não entendem, pensam que a gente está sendo contra. A saúde e tudo tem o seu lugar. Mas a nossa vida, o que é a nossa vida? Eu só tenho vida se eu já tiver sido crucificado com Cristo. Então o que é que eu tenho que preservar? O que é que eu tenho que guardar? Se eu não tenho? Se ela está com Cristo? Se ela está crucificada com Cristo. Então, quando nós andamos, vivemos e andamos no Espírito, a centralidade, melhor dizendo, da nossa preocupação é agradar a Cristo. Porque ela está cravada, a nossa vida, a nossa carne está cravada ali na cruz. Em Cristo estou morto para a carne e liberto dela. O poder desta verdade é dependente de que seja conhecida, aceita e de que se atue com base nela. Já aconteceu. Se eu apenas conheço a cruz como substituição, mas não como Paulo, que se gloriava nela, na comunhão dela, né, conforme diz Gálatas 6,14, eu nunca experimentarei o seu poder para me santificar. Quando a bendita verdade de sua comunhão raia sobre mim, vejo como pela fé posso entrar e viver em comunhão espiritual com Jesus, que como meu cabeça e líder, proveu a cruz como único caminho para o trono e prova-o deste modo, desta maneira. Então, o único caminho para o trono era a cruz. O único caminho para o céu é a cruz. Esta união espiritual mantida pela fé torna-se uma união moral. Tenho a mesma mente ou disposição que houve em Cristo. Considero a carne como pecaminosa e adequada e não adequada, e adequada para a morte. A minha carne, ela é adequada somente para a morte. Aceito a cruz como sua morte, para o que é carne, assegurada para mim em Jesus, como o único caminho para ser liberto do poder do ego, e para andar em novidade de vida pelo Espírito Santo. O fato de a fé no poder da cruz ser uma revelação e ao mesmo tempo a remoção da maldição e do poder da carne é uma verdade muito simples, ainda que muito profunda. Eu começo a entender que no viver pelo Espírito há o perigo do render-se à carne ou ao ego em minha tentativa de servir a Deus. Então, mesmo nessa busca, meus irmãos, de viver e andar no Espírito, eu estou correndo o risco de render-se à carne. Então, toda a minha busca nessa tentativa, se eu não tiver cuidado, eu posso estar automaticamente também ali rendendo minha carne. Então isso tornaria a cruz de Cristo ineficaz. Eu queria ler com vocês, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 17. Eu esqueço, né, irmã Luciana? Ontem, quarta-feira eu trouxe, aí eu já esqueci. Vou botar aqui, não. Capítulo 1, versículo 17 diz assim:
Pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Tudo está centralizado, irmãos, na cruz de Cristo. Veja também, nós já lemos, Gálatas capítulo 3, versículo 3. Vamos ler Filipenses 3, versículo 4. Filipenses 3, verso 4, diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu também poderia confiar na carne, se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Mas Paulo está dizendo que não confia na carne. Colossenses capítulo 2, versos 18 ao 23, diz assim a palavra do Senhor: ninguém vos prive do prêmio, alegando humildade, oculto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não se mantendo unido à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Se estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda a ordenanças, como se vivesseis no mundo? Como não toqueis, não proveis, não manuseeis? Todas essas coisas estão fadadas ao desaparecimento pelo uso, porque são baseadas em preceitos e ensinamentos dos homens. Tem, na verdade, aparência de sabedoria, em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum contra a satisfação da carne. São aqueles que, de certa forma, até alimentam uma severidade, com o corpo, tentando domar o corpo através do sacrifício, das privações de alguns alimentos, com a intenção de, com isso, prestar culto a Deus, com isso, agradar a Deus, com isso, externar humildade. São coisas que você pode fazer dentro de um viver de andar no Espírito, mas que, se estiver desprovido do andar do Espírito, como o jejuar, por exemplo, que é privar a carne, do alimento ou de alguma coisa, mas se isso estiver conectado apenas àquela intenção de agradar, no sentido de privar a carne de uma realização, sem estar realmente no Espírito, sendo guiado pelo Espírito, também não vai agradar a Deus. Então é dentro desse âmbito espiritual, religioso, irmãos, dos costumes, das tradições, do conservadorismo, da ortodoxia, que muitas vezes nós estamos andando na carne, que muitas vezes nós estamos apresentando o nosso culto a Deus, mas movidos ali pela nossa vaidade, pela nossa natureza, que é tão difícil de ser domada. Aliás, nós não conseguiríamos domar, só o Espírito Santo. Por isso que devemos buscar uma vida cheia do Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo vai conseguir manter esta carne no seu devido lugar, que é na cruz. Agora vejo como tudo o que o homem e da natureza da lei e do esforço humano foi para sempre julgado por Deus no Calvário. Ali a carne provou que com toda a sua sabedoria e toda a sua religião odiou e rejeitou o Filho de Deus. A nossa carne, ela não deseja Deus, ela não deseja o Espírito de Deus. Ali Deus provou que o único caminho para ser liberto da carne é entregá-la à morte como algo amaldiçoado. Então, por mais que o homem se esforce, ele não vai conseguir agradar a Deus com a sua carne, com os seus esforços. Então, meus irmãos, não adianta a gente correr de um lado para o outro, tentando fazer alguma coisa para agradar a Deus, sem que, primeiramente, a gente esteja ali conectado a Deus. Por isso, a importância do homem que vive no Espírito ter uma vida de oração, de meditação na palavra, para que ele possa andar no Espírito. Não tem como andar no Espírito se a palavra de Cristo, como diz
Filipenses, Colossenses 3,16, habite em nós abundantemente. Então ela tem que habitar em nós abundantemente para que no momento das provações, no momento daquele pisar de alguém no nosso calo, no nosso dedo, a gente não reaja como o homem carnal reage. A gente possa reagir na mansidão do Espírito. Então começo a entender que preciso ver a carne como Deus a vê. Aceitar a sentença de morte que a cruz decreta para tudo em mim que seja da carne. Olhar para ela e para tudo que provém dela como algo maldito. Então não se glorie em nada que você entenda que foi feito somente pela sua ação carnal. É por isso que Jesus foi muito claro, olha, bom, não há nenhuma carne boa. Pronto, fechou, nenhuma. Só há um que é bom, que é perfeito, é Deus. Então, quando este hábito da alma cresce em mim, aprendo a nada temer mais do que a mim mesmo. Ou seja, quando eu entendo, quando eu compreendo esses ensinos, quando eu leio a carta de Paulo aos Coríntios, quando eu leio a carta de Paulo aos Gálatas, e que eu vejo ali uma igreja no início do primeiro século, vivendo aqueles conflitos, aquelas situações que envolviam nada mais, nada menos do que a própria carne. Eu não posso hoje, meus irmãos, ser diferente. E hoje eu tenho maior possibilidade de viver plenamente no Espírito, porque tenho esses preciosos ensinamentos mais junto de mim. Então, tremo perante o pensamento de permitir que a carne, minha mente e vontade naturais usurpe o lugar do Espírito Santo. Toda a minha atitude em relação a Cristo é aquela de humilde temor, consciente de que tenho dentro de mim aquela coisa amaldiçoada que está sempre pronta como um anjo de luz para introduzir-se no Santo dos Santos e desviar-me para servir a Deus, não no Espírito, mas sim no poder da carne. Meus irmãos, nossa natureza, nosso homem é algo realmente terrível. Então a nossa carne ela é capaz e ela tem a capacidade, assim como aquele que é o avivador da carne, de se transformar no anjo de luz. E quantos anjos de luz, né, na carne, estão aí a transmitir ensinamentos que realmente enchem os nossos olhos, né? Então, muitas vezes são publicações que a gente não vigia, né, irmão Joaquim? Publicações de seitas, de heresias, que muitas vezes a gente vê, acha bonitinho, vê uma frase bonitinha, uma coisa bem enfeitadinha, joga para o outro irmão, e a gente está disseminando heresias, porque não estamos no Espírito. Nós apenas lemos aquela mensagem de autoajuda religiosamente, mas nós não tivemos o prazer, a alegria de examinar as Escrituras, de ter o cuidado de buscar. Nós vivemos realmente aquela sociedade chamada hoje de sociedade líquida, né? Se as pessoas querem tudo pronto, tudo muito rápido, certo? Ou seja, o que é importante é aquele que chega, é o que chega primeiro, sem fazer aquele autoexame, aquele cuidado. Então é nesse temor humilde, meus irmãos, que o crente é ensinado a crer plenamente, não só nas necessidades, mas também na provisão do Espírito Santo para tomar totalmente o lugar que a carne antes possuía e diariamente gloriar-se na cruz, da qual ele pode dizer, pela qual estou crucificado para o mundo. Frequentemente buscamos a causa do fracasso na vida cristã. Pensamos que porque estamos claros naquilo que os gálatas não entendiam. O que era que os gálatas não entendiam? Justificação somente pela fé. O perigo deles não pode ser o nosso também. Então a gente entende o seguinte, espera aí. Os gálatas não entendiam que a justificação era somente pela fé. Ah, eu entendo. Ah, hoje nós estamos muito bem esclarecidos na igreja que a salvação, a justificação é somente pela fé. Ah, os batistas são muito bem esclarecidos, eles pregam que uma vez salvo, salvo para sempre, que enfim, nós ficamos muitas vezes nessas questões que são verdades, sim, absolutas, e achamos que estamos altamente seguros, e aí começamos a abrir a guarda, e aí começamos a não perceber o perigo que está nos rondando, e a nossa carne absorvendo, e como ela realmente não tem nada de bom, ela não tem discernimento,
para poder ver essas questões. Mas o perigo deles não pode ser o nosso também? Claro que pode. Ah, se soubéssemos, meus amados, o quanto permitimos que a carne opere em nossa caminhada cristã. Você não sabe o quanto a sua carne opera na sua caminhada cristã. Se nós parássemos para pensar, meu Deus, como eu agi na carne naquele dia com aquele irmão, como eu fui astuto, como eu fui malicioso, como eu fui maldoso, como eu pensei aquilo. E às vezes a gente vai passando, vai jogando. Oremos, queridos, vamos concluir. Pela graça de Deus, para conhecê-la como nossa inimiga mais implacável e como a inimiga de Cristo. A minha carne é a minha inimiga implacável e é também inimiga da cruz de Cristo. Nossa carne não quer ficar crucificada, nossa carne quer sair, ela quer reinar, ela quer ter sempre primazia. E aí, meus irmãos, dentro do nosso contexto de igreja, nós somos tentados demais a isso. Principalmente quando nós servimos uns aos outros. Nossa carne é uma maravilha, ela quer ter uma coroa todo o tempo sobre ela. Ela quer ser mimada todo o tempo, ela quer ser exaltada todo o tempo, elogiada todo o tempo. Ou seja, se você fez e a carne recebeu o elogio, se você fez a mesma coisa e você não recebeu o mesmo elogio, você já, será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Por que ele elogiou naquele dia e hoje ele não elogiou? É por isso que é um perigo, viu, irmão Ricardo? Às vezes a gente elogia mensagens, né? Às vezes a gente elogia para dar aquele incentivo, né? O irmão prega, irmão, foi uma benção e tudo mais, né? Mas aí a gente vai ficar todo tempo, quando o irmão terminar a mensagem, pregação, irmão, irmão. Aí pode ter aquele dia que a mensagem foi uma benção, né? Mas, olha, o irmão já sabe, o pastor já sabe que a sua mensagem realmente me edifica e tudo mais. Então, não fique preocupado, se de repente, né, você ficava na porta, hoje a gente não fica, né? Eu sei que isso é muito bom. Olha, não tem coisa melhor quando um irmão passa uma mensagem para a gente, diz, olha, pastor, irmão, aquela mensagem, a gente fica muito feliz, mas nós não podemos, irmãos, condicionar ou trazer essa palavra que é muito gostosa até para nos incentivar, para de repente entrar na nossa carne e a gente ficar nessa dependência, desse reconhecimento, desse elogio. Não, tenha consciência, tenhamos convicção de que nós estamos fazendo no Espírito, de que nós estamos pregando a palavra, que nós não precisamos necessariamente do reconhecimento diariamente. Não, se nós estamos pregando no Espírito, com certeza os irmãos vão ser abençoados, vão ser fortalecidos, você vai crescer espiritualmente. Então não permita que a sua força na continuidade, no ministério, seja sempre aquelas palavras de motivação. Vai, não. Vai ter um momento que você vai ter que ir sozinho, não vai ter ninguém te aplaudindo, não vai ter ninguém te incentivando, você vai estar sozinho lá. Quantas pessoas ficam num leito de UTI com aquela pessoa lá? Vai ter um momento, irmãos, que você vai estar sozinho mesmo, e só vai valer realmente aquilo que você foi e continua sendo em Cristo Jesus. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, o tempo mais difícil da nossa vida a gente vai passar sozinho. Os tempos mais cruciais da nossa vida, onde a gente mais precisava mesmo, não é nem que não tenha, é porque não pode. A pessoa está lá todo o tempo, né, ali presente. Então nós temos que nos acostumar e nos focar em Cristo. Então não temamos nada mais que as obras ocultas da nossa própria carne. Aceitemos o ensino da palavra de Deus, conforme Romanos 7,18, porque eu sei em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Rapaz, eu nunca esqueço, só volto na questão aí da palavra que eu falei, esse irmão era da Assembleia de Deus, irmão Filho, ele veio até umas vezes aqui, quando eu era solteiro ainda, a gente evangelizava, ele era um ex-presidiário, foi quando eu e o irmão Carlos conheceu o filho, a gente fez muitos cultos, né? O irmão Carlos e outros irmãos que a gente fazia todo sábado, nós íamos para o presídio Olavo Oliveira e a gente fazia um culto lá. E esse irmão Filho, a gente pregava, fazia muitos cultos aqui nas ruas, e eu estava começando, né, e eu dizia, olha, irmão Filho, eu preguei lá na igreja e os irmãos falaram, gostaram e tudo, né. Aí esse irmão Filho, um irmão leigo, simples, ele disse, olha, Leonardo, deixa eu dizer uma coisa para você, nem sempre você vai ter isso. Vai ter um momento que você vai pregar, talvez, e ninguém vai falar isso para você. Não dependa dessa questão aí, não. E aquilo ficou na minha mente, irmãos.
que aquilo eu estava falando, porque foi algo muito bom, assim, hoje eu sei pregar, eu sei falar e tal, né? Eu queria compartilhar com ele, que eu não só pregava na rua, não, também tive a oportunidade de pregar na igreja, os irmãos gostaram, né? E aquilo ficou na minha mente. Então, nós temos realmente, irmãos, que estar focados realmente, para que a carne nossa, ela não deseje isso. Então, creiamos que conforme nos gloriamos diariamente na cruz, e em oração e obediência, entregamos a carne à morte da cruz. Cristo aceitará nossa rendição, e por seu divino poder, manterá em nós a vida do Espírito. Devemos aprender não somente a viver em Espírito, mas como aqueles que foram libertos do poder da carne, andar pelo Espírito em nossas vidas diárias. Amém? E Deus em Cristo Jesus abençoe a todos nós. Vamos ficar de pé, irmãos, para nós estarmos orando e encerrando o culto nesta manhã. E com a graça de Deus, logo mais à noite, vamos estar pregando hoje sobre evangelismo e discipulado. Então, nós estamos aí com grande expectativa com o nosso ministério de evangelismo e discipulado. O irmão Joaquim aí, mais o irmão Felipe, pastor Furtado, a sua equipe aí, Igor, é um grupo bom. Estão exatamente trabalhando nessa perspectiva de que nós possamos despertar a igreja dentro daquela cultura discipuladora, né? Enfim, então hoje nós já vamos estar pregando, ministrando dentro, focado na missão da igreja, como sendo uma igreja chamada para fazer discípulo. Então, se você não vai poder estar hoje aqui, acompanhe, tenho certeza que será uma mensagem abençoada para a sua vida, tá bom? Senhor Deus, nosso querido Pai, no nome de Jesus, quero te agradecer por essa manhã abençoada, agradecer por cada irmão, Pai, por cada irmã, por toda a família Montese, representada aqui nesse instante, que o Senhor possa levá-los de volta agora para os seus lares. Nesse momento, Pai, suplicamos pelos nossos irmãos que encontram-se enfermos, especialmente nossa irmã Sinai, que está enferma, está fazendo os exames, ó Deus, para cuidar da sua saúde, que o Senhor há de abençoar e que tudo vai terminar bem para a glória do Senhor. Também nossa irmã Ednice Moraes, meu pai, que esteve ontem no hospital, sendo acompanhada com aquele seu problema ali no seu braço, que o Senhor tome a tua serva nas tuas mãos e a abençoe, meu Pai querido, no nome de Jesus. Sei com a irmã Elza, Senhor, que está se recuperando daquela cirurgia que ela fez, e nós te louvamos porque ela está bem melhor, e o Senhor há de curá-la em nome de Jesus. Como também, ó Deus, a nossa irmã Carminha, abençoa a tua serva, restaura completamente a sua saúde, e nós colocamos diante de ti, Pai, todos os enfermos e os irmãos que sempre tem colocado seus familiares, seus amigos, seus parentes. O Senhor tem ouvido a oração da tua igreja. Nós louvamos o teu santo nome também pela recuperação que está acontecendo cada dia da irmã Thaís Castro, do seu pai, seu João Carlos, sua mãe Tereza, que o Senhor possa curá-los completamente daquele vírus, Pai. Também abençoa, Pai, todos os nossos idosos, o irmão Antônio de Castro, que está nesse momento nos ouvindo, o irmão Enio, a irmã Vânia, o irmão José Mendes, a irmã Jeane, a irmã Naí, ó Deus amado, a irmã Dária, abençoa a tua serva, a irmã Maria Dulce, o irmão João Dantas, a irmã Williana, a irmã Sinira, a irmã Liduína, o irmão Júlio, Deus, todos os nossos idosos, a irmã Delfina, o pastor Chagas, a irmã Chaguinha, a irmã Delfina, mãe do pastor Chagas. Pai, contempla cada um dos nossos idosos que não estão podendo vir nesse momento para a tua casa, mas que nós cremos em nome de Jesus, que logo eles estarão de volta para a nossa alegria e para que nós possamos realmente estar aqui como um corpo unidos, meu Pai, nesse propósito de proclamar o teu santo evangelho até a tua volta gloriosa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos irmãos, retornem em paz e segurança para seus lares.